E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, ó. Minha namorada não é intelectual. Isso é um problema do Júlio Lobo. Cara, esse vídeo parece estar muito bom. Então, bora dar um play e acompanhar comigo. Deixe seu like, deixe o like no meu vídeo também. Comente que ajuda demais na divulgação. E vamos lá. 23, ela 19. Ela é católica, cursa psicologia, mas não é muito intelectual. Nossas conversas são bem limitadas a coisas do cotidiano, questões afetivas e psicológicas e também cultura pop. Não consigo ter um assunto mais profundo ou intelectual com ela, devido à falta de bagagem dela e um ensino médio ruim. No médio e longo prazo, isso será um problema? Bom, eu recebi essa mensagem recentemente e a pessoa estava me perguntando para que eu pudesse respondê-la via Instagram. E eu pensei, sabe de uma coisa? É um Vou gravar um vídeo. E deu um baita vídeo, né? tema muito complexo e merece ser falado em vídeo. Então vamos entender o que fazer quando você se sente em disparidade de inteligência com a pessoa com quem você escolheu estar ao lado. Um tema talvez até um pouco polêmico, eu diria. Mas vamos começar do começo. Olá, eu sou o Cara, esse vídeo é interessante até pra você, que é mais burro no caso que seu parceiro, né, cara? Porque isso acontece também. O que fazer, né? Quando eu sou muito burro, muito mais burro que o meu parceiro, o que eu devo fazer? É uma questão Júlio, interessante. sou psicólogo. Neste canal falamos sobre comportamento, reflexões da vida de maneira geral. E antes da gente mergulhar no tema, já aviso, estamos com o nosso clube de leitura lá pelo Instituto Aegis, realmente muito interessante. Se você quer fazer parte de um clube que vai fazer você desenvolver em leituras com análises aprofundadas, Estou pulando só pra adiantar o vídeo, tá? Mas entra lá no grupo do Júlio. vamos mergulhar então no tema. Lá. Olha só que interessante. Para a gente começar a responder essa mensagem, nós precisamos primeiramente categorizar os termos. O primeiro termo que é importante ser categorizado é intelectualidade. O que define uma pessoa que é intelectual ou não? Porque esse termo ele pode ser usado tanto de maneira descritiva como de uma maneira para inferiorizar alguém. Então, tudo bem que existem várias maneiras diferentes de entender o que é uma pessoa intelectual, mas eu vou tentar simplificar em três grandes categorias, tá? Para mim, a intelectualidade ela é construída por três pilares básicos. O primeiro pilar é a curiosidade, ou seja, uma pessoa Cara, esse daqui é a base. A base do conhecimento é a curiosidade, cara. É o amor pela ciência, sabe? Tipo, não só pela ciência, né? Mas, tipo, o amor pelo conhecimento em si. É ser um filósofo, né, cara? Ter amor ao conhecimento é o principal. que tem inteligência, que tem pensamento crítico, ela gosta de entender as coisas, ela gosta de desvendar mistérios, ela se interessa por coisas que ela não conhece. O segundo pilar é a memória, ou seja, a quantidade de informação que você guardou na sua cabeça por conta da sua busca curiosa a respeito de novos conhecimentos. Verdade. Pô, o Júlio tá mandando bem aqui. Também faz parte, tipo, tem aqueles intelectuais chatos que ficam citando frases, né? Mas faz parte, faz parte. Por fim, o terceiro pilar é a sua didática. É a capacidade de usar a sua memória e a sua personalidade inquisitiva e curiosa para trazer isso à tona para muitas pessoas. Eu acredito que a intelectualidade só existe quando você tem o tripé. Assim como um banquinho, se você tirar um desses três, infelizmente ele vai cair. Por quê? Se você for só curioso, você provavelmente vai ser só uma pessoa que consome um monte de conteúdos e logo em seguida os Que hoje em dia, com informação distribuída e rápida, é uma armadilha gigantesca, né, cara? Cara, tem muita gente aí que consome conteúdo o dia inteiro e no final do dia não sabe nada, no final de um ano não aprendeu nada, não se aprofundou em nada, não conseguiu descobrir de fato nada, porque ele só tem aquele interesse inicial pelas coisas, sabe? Ele não gosta de ir a fundo. Isso é um problemaço, cara, um problemaço. Você sempre vai ficar ali na camada superficial, jamais vai descobrir nada de fato. esquece ou não aplica nada do que você vê na realidade. Se você só tem uma memória boa, você é como um HD, inerte, não tem muito uso, só está ali guardando as informações. E se você só tem didática, você acaba soando superficial, ou seja, falando coisas que parecem incríveis, mas quando analisadas de maneira mais aprofundada, elas são realmente muito rasas. Então, geralmente, para a gente entender se uma pessoa é intelectualizada, a gente tem que entender se ela tem essas três coisas. No cenário que o nosso amigo está apresentando, a gente tem inúmeras possibilidades, é claro, e lembre-se que o meu discurso aqui é sempre bastante generalista, porque não tem como abordar tudo com especificidade, mas veja, E não dei. E aquilo, tipo, sempre que fazem uma pergunta, até pra mim, tá? Tô falando por mim agora. Eu não conheço vocês, né, cara? Eu não tenho como responder tão específico. É sempre algo bem generalista, porque eu não conheço vocês.
Então, até se você der todas as variáveis ali, você vai esquecer de uma e não tem como eu não conheço você, não conheço sua namorada, né? Por exemplo, aqui nesse caso, né? Talvez a namorada dele não tenha a memória ainda, porque ela tem 19 anos e ela tem um histórico de não ter sido incentivada em ambientes de conhecimento mais aprofundado. Logo, ela não tem gigas instaurados ali no seu HD mental. Além disso, talvez ela ainda não tenha uma didática aprimorada, porque ela está começando a sua jornada, bem como também ela talvez não tenha. Cara, é um grande problema, né? Porque. Pá, peraí. Ele falou ali no começo que ela estuda psicologia. Cara, isso é algo que eu notei na minha faculdade também, tá? O pessoal faz a faculdade e não gosta de estudar, cara. Por exemplo, muita gente que fez estágio comigo, é, educação física, tá? Não estudava, não gostava de estudar. Cara, se você não gosta de estudar, pra que você tá fazendo a faculdade? Tô falando sério, cara. Se você não gosta de estudar, não vá fazer faculdade. Vá fazer outra coisa da sua vida, mas fique longe da faculdade, cara. Porque o ambiente de faculdade já tá cheio de pessoas que não gostam de estudar. Você não pode ser mais um lá, cara. Se você não gosta de estudar, cara, não, falando sério com você aqui, faz um curso de elétrica, construção civil e vai trabalhar nesse ramo. Cara, você vai ganhar mais dinheiro do que sendo formado. E pra que você quer ser formado? Pra provar para alguém que você é formado? Cara, se você não gosta de estudar, passe longe da escola, cara. Passe longe, tá? Não vai te acrescentar em nada. A escola não, a faculdade, né? A escola vai. A escola é bom. E comece a gostar de estudar, sabe? Tipo, estuda por conta. Você não precisa estar na faculdade, você não precisa do diploma, cara. Estuda o tema que você acha legal. Mas, a princípio, se você não gosta de estudar, vai pra outras áreas, cara. Tem muita área que você não precisa de um estudo muito aprofundado, sabe? Poxa, não gosta muito de estudar, Gustavo. Pô, faça elétrica. Vai trabalhar de eletricista, tá? Você vai ter que estudar um pouco quando tiver ali, obviamente, mas é o mínimo, sabe? Não é uma área, por exemplo, psicologia, caso você não estude, sabe o que acontece, cara? Você pode ferrar a cabeça de alguém. E a culpa vai ser totalmente o quê? Sua. Cara. É uma responsabilidade pesada, sabe? Então, se você estiver fazendo faculdade, principalmente pública, porque é a gente que tá pagando pra você fazer, estude o máximo possível, sabe? O máximo possível. Sua principal atividade tem que ser o estudo. Voltando A pro vídeo. curiosidade sobre alguns temas que o outro lado da moeda quer, que é filosofia, talvez reflexões sobre a existência humana e seja lá o que for. Então o problema ele pode ser multifacetado. Existem muitas possibilidades diferentes que podem estar se mostrando como um problema aí. Então, para a gente tentar resgatar isso e resolver essa questão, nós temos que mudar a categoria dos fatos. Então, em vez de entender se ele deve largar ou não a namorada só porque ela não é, na visão dele, intelectual o suficiente, primeiramente nós temos que entender o que é um relacionamento. Então veja, contextualizamos intelectualidade e agora a gente vai contextualizar relacionamentos. Um relacionamento, quando você se junta com outra pessoa, quando você decide ter um relacionamento, um vínculo afetivo com alguém, é uma espécie de contrato de apoio mútuo. Ou seja, eu gosto de você, você é uma pessoa legal e eu quero fazer a sua vida Eu também gosto de você, Júlio Lobo. ser mais feliz, eu quero proteger você e quero ajudar você a superar as suas dificuldades. Em troca, você vai fazer o mesmo por mim. Então são duas pessoas bastante danificadas, como todos nós, Fui pegar a garrafinha, mas tava vazia. que decidem um ajudar o outro para fazer com que a vida se torne um pouco mais confortável. Veja que interessante que é isso. A premissa do relacionamento é você ajudar o outro, ou seja, a sua parceira ou seu parceiro, a enfrentar as fraquezas dele. Cara, é isso aí, sabe? Tipo, pra quem é da minha idade e joga jogos, é, cara, eu analiso bastante uma relação como um jogo, tá? Você tem as categorias, assim, sabe? Quem já jogou RPG, você tem o suporte, o tanque. Você tem, por exemplo, alguém da relação vai ser quem vai ganhar mais dinheiro. Isso é natural, cara. E o outro vai ser o suporte dessa pessoa, vai ajudar essa pessoa a ganhar mais dinheiro ainda. Essa pessoa tem uma habilidade incrível de ganhar dinheiro. Tô dando esse exemplo, tá? Mas tem vários. E você tem que aproveitar a qualidade do outro, sabe? E ajudar o outro na dificuldade. Poxa, o cara é muito bom em ganhar dinheiro. Qual o problema da mulher ser o suporte dele, sabe? Entende? Então, escolha o seu parceiro e utilize da potência dele, sabe? Ajude ele a chegar nessa potência. Poxa, meu marido é muito esperto, cara. Ele poderia ser um baita filósofo. Ajude ele a chegar nessa potência.
Porque daí vocês dois vão sair vitoriosos. Entende? É algo simples, cara, mas uma sociedade totalmente individualista, é algo difícil. Mas ajude o seu parceiro a chegar na potência dele. Ele tem que alcançar essa potência para você conseguir usufruir dela também, sabe? Tipo, pra ele se sentir completo e você se sentir completo, cara. E você se sentir completo como parceiro. Isso é a base fundamental do vídeo de hoje. Vou dar um exemplo talvez de caráter mais prático para você. Quando eu conheci Vamos lá, Lobão. minha esposa, nós estamos juntos há Cacete. quase uma década, tá? Quando eu conheci a minha esposa, ela não falava nem hello em inglês. E eu sempre fui muito versado em inglês desde muito jovem, e grande parte das coisas que eu consumo, sejam vídeos, livros, todos estão na língua inglesa. E desde o começo eu falava para ela, assim, olha, é muito importante que juntos a gente consiga desenvolver o seu inglês, porque como eu consumo a maior parte das coisas em inglês, seria difícil criar vínculos de conhecimento em conjunto com você se você não aprender essa linguagem. Mas eu não fiz isso de uma forma inquisitiva, ou melhor dizendo, impositiva, né? Chegando e falando assim, ó, se você não fizer isso eu te largo. Eu amo a minha esposa. Então, o meu trabalho foi ajudá-la. É isso aí, cara, que nem eu Não falei. foi Ajudar a chegar na potência da pessoa. inferiorizá-la, e sim oferecer meios para isso. Então, por várias vezes a gente brincava de eu falar uma palavra em inglês e ela tentar adivinhar, por várias vezes eu brincava falando em inglês para ela tentar entender o contexto onde nós estávamos conversando. Então eu fui, entre aspas, me tornando um professor para ajudá-la nessa... E é interessante essa parte de se tornar um professor, porque isso te ajuda a entender também. Sabe? Quando você explica pra alguém, é quando você mais aprende. Então aproveite, cara. Aproveite, é bom pros essa dois. habilidade que ela era tão importante para o nosso relacionamento. Uma década depois, hoje, a minha esposa, apesar de não ser fluente, já entende muito bem o inglês, já consegue conversar e entender os contextos gerais da linguagem, a ponto de ver vídeos como os que eu vejo. Então, olha que interessante, uma década de trabalho para ela chegar num patamar hoje onde a gente já está mais alinhado nesse aspecto. Porque a ideia de quando você se junta a alguém é, como eu falei, é cuidar. Então, se hoje a sua namorada, ela não está entregando isso para você, poxa, quer dizer que talvez seja uma área que ela precisa desenvolver. Talvez o seu trabalho seja exatamente esse, de olhar para ela e falar assim, bom, como é que eu faço ela se interessar por assuntos que são tão importantes? Quais são as técnicas, as curiosidades, as iscas que eu vou jogar para ela para criar dinâmicas onde ela se aproxime mais da minha ideia do que seria conveniente. Entenda que num relacionamento, um molda o outro. Então, quando... Isso é verdade. Cara, às vezes seu relacionamento tá ruim por sua culpa, tá? Você é a. Caraca, pedra podre. Eu não lembro do ditado. Mas você é o fruto podre, sabe? É sua culpa que o relacionamento tá ruim. Às vezes não é da pessoa. Às vezes a pessoa não é um intelectual, mas, por exemplo, quando você tá no tempo livre com ela, em vez de vocês lerem um livro, você quer sair numa balada, né? Você não tá colaborando também, entende? Eu sempre brinco com os meus clientes da clínica dizendo que o relacionamento é como ter um carro para restaurar. Você compra um Opala velho que está cheio de problemas. Você vê esse carro lindo, restaurado, brilhando, você andando pela cidade. Mas para ele chegar nesse ponto tem muito trabalho. E a maior parte das pessoas acha que um relacionamento tem que vir pronto de fábrica. Cara, eu não conheço um relacionamento onde não houve necessidade de restaurações. Eu não conheço um relacionamento Cara, isso é verdade. onde desde o começo nunca houve nenhum ponto a ser trabalhado. O relacionamento é um processo de construção tijolo por tijolo, onde os dois, a partir do princípio de eu te amo e quero te ajudar, vão se fortalecendo um sobre o outro para construir algo maior do que eles. Então, se a sua namorada hoje não consegue falar desses assuntos, cabe a você buscar os meios para conquistá-la dentro desse assunto. Assim como ela provavelmente deve ver coisas que você não tem e que ela vai ajudar você a desenvolver. É muito fácil a gente taxar as coisas de uma Pô, o Julião deu aula nesse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui, ele tá muito bom. Correndo com tudo, simplesmente. maneira muito categórica. Ah lá, eu não vou ficar com essa mulher, ela é burra. É muito fácil você reduzir dessa maneira. Mas é fácil também você querer, em vez de aprender a pintar quadros, achar que vai brotar uma Mona Lisa pintada do teu lado, né? A gente procura nas outras pessoas potencial. A gente não procura estruturas prontas.
Se você está procurando a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos, prontinho, esculpido em mármore, você vai morrer solteiro ou vai ficar frustrado todas as vezes. Isso é verdade, tá? Falo tudo agora, o Julião, O ideal é, o Lobão. assim como um Opala velho, encontrar um Opala velho que não tá tão ruim, que dá para restaurar e aplicar esforço e tempo nele. Essa lógica, por mais boba que soe, funciona. Eu era bem menos interessante e bem menos qualificado para um relacionamento quando eu conheci a minha esposa. Muito do que eu sou hoje é por conta do esforço dela, por conta do investimento dela em mim para me moldar como um homem que é bom para ela e vice-versa. Então, não desanime, tá? Cara, muito bom, cara. Não esperava um vídeo tão bom assim. Faça Eu não tô falando nada agora porque eu tô concordando com tudo. meios, crie situações onde vocês podem lentamente trabalhar essas características diferentes. É claro que se depois de muito esforço você sentir que não está rendendo, que a coisa não está andando, que ela ainda assim não tem interesse, que ainda assim ela não tem curiosidade, que a distância entre vocês continua a mesma, por mais que você tente, talvez seja a hora de lembrar que um relacionamento não se trata de afinidade e sim de afinidade. São os seus gostos, tá? Talvez você goste de falar sobre as filosofias encontradas, sei lá, num livro de Nietzsche. Talvez você goste de música erudita. E talvez a tua namorada goste de pagode e goste de, sei lá, ver notícias no Instagram. Vamos imaginar, tô fazendo uma simplificação bem besta. Isso significa que vocês não são compatíveis? Em termos de afinidade, de gostos pessoais, provavelmente vocês não são compatíveis. Mas Cara, nessa situação, eu sempre lembro do Sr. Bennett e da Sra. Bennett do Orgulho e Preconceito. Se você, cara, é uma pessoa extremamente qualificada e gosta dessas coisas e sente necessidade de falar com seu parceiro, você vai estar lascado, cara. O único jeito de você se livrar disso é você tendo amigos. Porém, cara, sempre que a pessoa mais burrinha da relação for abrir a boca, vai ser uma enxurrada de tédio pra você. E você tem que pensar, eu vou aguentar isso minha vida toda? Às vezes não, sabe? Às vezes não. o que verdadeiramente Leia Orgulho e Preconceito. Se você estiver nessa situação, leia Orgulho e Preconceito e você vai refletir sobre isso, tá? mantém um relacionamento junto não são os gostos, e sim o critério de que se os dois estão olhando para a mesma direção. Olha que O São Tomás de Aquino gosta de falar que amigo é aquele que quer a mesma coisa que você. Então, cara, como você vai ter, por exemplo, uma relação com alguém que não quer a mesma coisa que você? Se amigo já tem esse significado e um relacionamento seria uma coisa além do amigo, né? Seria algo ainda mais profundo, digamos assim. importante que é isso. Então, você pode até gostar de metal e a tua esposa de pagode, mas se os dois veem o mundo da mesma forma, possuem objetivos semelhantes, entendem os seus papéis no mundo de uma maneira que são entrelaçados entre um e outro, muito provavelmente vocês serão felizes. De nada adianta você ser metaleiro e tua esposa ser metaleira, você quer ter 10 filhos, ela não quer ter filho, você quer morar no campo, ela quer morar na cidade. Então entenda que visão de vida, visão de mundo é mais importante do que os pequenos detalhes de afinidade. As afinidades, vou te contar um segredo, com o tempo vão sendo equiparadas. Com o tempo e com a convivência, provavelmente você vai ouvir alguma coisa perto de pagode e ela vai ouvir alguma coisa perto do metal. Porque se vocês se amam, vocês vão aprender a se tolerar e vão se construir juntos nesse processo, tá? Então essa é a maneira que eu tenho para responder essa pergunta. Eu espero. Cara, o Julião deu aula agora nesse vídeo aqui. Tá? Vamos dar uma lida nos comentários? Fiquei bem curioso. Só arrumar isso daqui. Vamos lá. Normalmente essas pessoas que se dizem intelectuais são só pessoas com intelectualidade rasa, que acham que falar de nichos é ser intelectual. Narcisismo puro. Qualquer erudito de verdade sentiria prazer em ensinar ou introduzir um conceito novo a outra pessoa. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade bastante. O rapaz não quer um namoro, ele quer ver um episódio de provocações com o Antônio Abuja. Cara, eu não consigo falar o sobrenome do Abuja. Cara, não consigo. Simplesmente não consigo. Caí de paraquedas, mas achei muito engraçado. O cara deve se achar muito inteligente e julga a capacidade mental da menina a todo momento, sendo que é um moleque também. O pessoal fica muito irritado, né, cara?
A minha namorada também não é lá intelectual, temos gostos diferentes, mas isso não passa de superficialidade. Quanto mais a conheço, mais descubro o quanto ela possui nuances profundas e pensamentos que nunca imaginei que teria. Ela é uma pessoa simples, não teve muito estudo e nunca teve muito incentivo para isso. Ela me ama incondicionalmente, aos poucos se molda ao meu mundo e ao mundo dela. Cara, você vivendo com a pessoa, você vai é, se adequando com a pessoa, né? Que nem o Júlio falou. Ela merece estar com alguém que a ame por quem ela é. Cara, mas você querer que a pessoa seja melhor não é um problema, sabe? A pessoa não assistiu o vídeo. Claramente. Cara, o vídeo não falou que ele tá sendo superficial. Tipo, só falou pra ele pensar melhor, tá? Sabe? Talvez seria melhor ele ajudar ela. Simplesmente isso. O que uma pessoa sabe de filosofia e ciências é uma coisa muito pequena no que compõe um ser humano, isso aqui é verdade. Mas eu acho que é isso, cara. No final o que importa muito são os seus objetivos finais, cara. Sabe? É... Seus objetivos finais é o máximo. É o máximo, é a coisa mais importante, porque é o que vocês vão lutar. E assim como falava São Tomás, amigo é aquele que quer a mesma coisa que você, o seu namorado acima, namorado, namorada, ainda mais tem que querer a mesma coisa que você. Ama a mesma coisa que você. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e links importantes na descrição, acho que eu nem falei nesse vídeo, né? Vai dar uma olhada na descrição, tem muita coisa legal, muita coisa gratuita pra você aqui. Abraço.